Pessoal, boa tarde. Nós vamos agora falar um pouco sobre as regras relacionadas ao regime semiaberto, que é o regime de rigidez intermediária, né? Nós já falamos em vídeo anterior que o regime mais rígido é o regime fechado, o regime semiaberto é o regime de rigidez, então, intermediária, e depois o regime mais flexível, mais brando, é o regime aberto, que será visto no vídeo seguinte. O artigo 33, parágrafo 1º, letra B do Código Penal, ele prevê, então, que o regime semiaberto, o regime intermediário, seja cumprido em colônia penal agrícola ou em colônia penal industrial ou em estabelecimento similar. Na prática, acaba acontecendo muitas vezes que, na falta destas colônias, os próprios ambientes prisionais destacam determinadas áreas e determinados setores, determinadas alas desses estabelecimentos com as características necessárias para serem tidos como similares àquelas colônias exemplificativamente previstas lá no artigo 33, parágrafo 1º, letra B do Código Penal. Como é que funciona o regime semiaberto? Primeiro, em que casos ele é aplicado como regime inicial de pena? Primeiro, para todos os crimes não hediondos, né, apenados com detenção, cuja pena seja aplicada acima de 4 anos, ou seja, de 4 anos e um dia em diante, sem limite máximo, porque os crimes apenados com detenção, mesmo que a condenação ultrapasse a 8 anos, eles sempre têm como regime inicial máximo o regime semiaberto, eles não começam em regime fechado. Então, primeiramente, crimes não hediondos, apenados com detenção, cuja pena na sentença condenatória ultrapasse 4 anos. Isso está previsto no 33 caput e parágrafo 2º, letra B, do Código Penal. Também, todos os crimes não hediondos, apenados com reclusão, cuja pena totalizada seja entre 4 anos e um dia e 8 anos. Neste caso, com base no parágrafo 2º, letra B, do artigo 33 do Código Penal, né, porque nesse intervalo de 4 anos e um dia a 8 anos, todas as reclusões, salvo quando o réu for reincidente ou quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, em princípio, devem começar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Também todos os crimes apenados com reclusão ou detenção, cuja pena seja totalizada entre um dia e 4 anos de reclusão ou detenção, desde que o réu seja reincidente. Isso nós vamos extrair do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Então, de 4 anos para cima é o regime ordinário. E de um dia a 4 anos é regime extraordinário, que vai ser aplicado ou a hipóteses de reincidência ou a hipótese de desfavorabilidade de circunstâncias judiciais. Por quê? Porque nesse intervalo de um dia a 4 anos, a rigor, o regime ordinário é o regime aberto. E também todos os crimes não hediondos, né, tanto para penas de reclusão ou detenção, e aí qualquer pena, sempre que as circunstâncias judiciais assim o recomendarem, por serem desfavoráveis, e sendo desfavoráveis, se perceber que o regime aberto se torna um regime insuficiente. No caso do regime semiaberto, aquele exame criminológico para fins de individualização da pena
previsto no artigo 34 caput, e que por força do artigo 35 se aplica também ao regime semiaberto, ele é apenas facultativo. A jurisprudência, a doutrina tem entendido de forma quase uníssona que não é um exame criminológico para fins de individualização obrigatório. Quanto ao trabalho, o trabalho é diurno, ele, quando for interno, ele é comum dentro do estabelecimento, isso com base na regra do artigo 35, parágrafo 1º do Código Penal. Mas o trabalho externo, ele é admitido aqui de uma forma mais ampla, bem mais ampla do que no regime fechado. Pode ser em qualquer atividade, evidentemente, desde que seja uma atividade lícita, né? Inclusive ligada à iniciativa privada. Isso com base no 35, parágrafo 2º do Código Penal, que se associa, nesse caso, ao 36 da Lei de Execução Penal. Não há necessidade de vigilância, de escolta, e o sujeito, né, o apenado, nos horários em que ele não está trabalhando, ele deve se recolher ao estabelecimento carcerário ao qual ele está vinculado. Sendo que caberá, no caso, ao tomador do serviço do apenado proceder à sua remuneração, isso com base no artigo 36, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. As regras para remissão, elas são idênticas àquelas regras do regime fechado, né? A remissão, como nós sabemos, é um instituto que está previsto no artigo 126, do artigo 126 ao 130 da Lei de Execução Penal, e a remissão pode se dar tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. No caso do trabalho, o 126, parágrafo 1º, inciso 2, ele prevê, então, que para cada 3 dias trabalhados, seja no regime fechado ou no regime semiaberto, o apenado tem direito a 1 dia de remissão. Ele pode também frequentar cursos, não precisa necessariamente ser dentro do estabelecimento, pode ser curso supletivo, profissionalizante, do ensino médio ou de ensino superior. Não há necessidade de vigilância para a frequência a esses cursos e eles podem tanto ser presenciais quanto à distância. Essas regras estão previstas no 35, parágrafo 2º do Código Penal e no 126, parágrafo 2º da LEP. E quanto à remissão pelo estudo, a regra também é a mesma do regime fechado, ou seja, para cada 12 horas de estudo tem direito a 1 dia de remissão, regra do artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1 da LEP, sendo que essas 12 horas de estudos elas têm que ser divididas em pelo menos 3 dias, não podem ocorrer todas as 12 horas em um dia só. E a certificação do curso ela tem que ser feita pela autoridade educacional competente para poder então gerar o efeito da remissão. Por fim, ainda cabe uma menção à ao instituto da saída temporária, previsto no do artigo 122 ao artigo 125 da Lei de Execução Penal, que é um benefício ao apenado, exclusivamente ao apenado do regime semiaberto. Tá? O do fechado não tem esse direito, tampouco o do regime aberto. O que é a saída temporária? É aquela saída prevista na Lei de Execução Penal para fim de visitas a familiares ou frequência a algum curso, etc., que pode ocorrer por até 5 vezes por ano e cada uma dessas vezes por até 7 dias consecutivos. Então, o apenado do semiaberto, ele tem o direito a pedir ao juízo da execução penal autorização de saída temporária, né? O nome do instituto é saída temporária, para visitar familiares ou para frequentar cursos durante até 5 vezes por ano e cada uma dessas vezes pode perdurar até 7 dias consecutivos. Esse é um benefício que não se aplica, como eu disse, a outros regimes carcerários, nem ao fechado nem ao aberto, exclusivamente do regime semiaberto.
Estas são as principais, então, regras do regime semiaberto, como eu disse ao início, o regime de rigidez intermediária, nem tão rígido quanto o fechado e nem tão flexível quanto o aberto. Até o próximo vídeo.